Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos assim, com muita alegria, dar início à nossa escola bíblica dominical, e é tanto presencial como também online, e nós queremos assim já, com muita alegria também, receber os irmãos que aqui estão, a você que está ligadinho conosco também através das redes sociais, que Deus, Ele fale poderosamente conosco nesta manhã. Nós temos hoje uma lição muito importante, falando sobre plantação de uma igreja saudável. Eu coloquei uma perguntinha também para os irmãos que estão aqui presentes, para aqueles que estão através das redes sociais. Em sua opinião, o que é uma igreja saudável? Você já pode deixar o seu comentário, deixar a sua participação aqui na nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Para nós é um motivo de grande alegria poder compartilhar e levar também a poderosa palavra de Deus para o seu coração. Queremos assim também louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui cooperando conosco. Já quero assim também recebê-los, estar também conosco nosso auxiliar Alexandre. A paz do Senhor, meu querido auxiliar Alexandre. Hoje nós vamos falar sobre uma lição muito importante, né? O senhor pode cumprimentar também, já convidar o povo aí para acompanhar a lição de hoje, né? O que é que nos espera hoje através dessa lição. Paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. A lição de hoje é uma lição de suma importância, né? Para cada um cristão, né? Aquele que foi chamado, que tem um chamado de Deus, que o Senhor alcançou aquelas vidas que estavam perdidas, essa implantação de uma igreja saudável. Nós vamos aprender hoje, durante a lição, o que é ser uma igreja saudável. Meus queridos irmãos, também está conosco nosso diácono Homero, ele que também é professor da Escola Bíblica Dominical, também dirige a Escola Dominical aqui em São Lourenço da Mata, e nós também queremos assim cumprimentar a paz do Senhor, meu querido diácono Homero. Qual é a nossa expectativa aí para essa lição de hoje? Eu sei que os irmãos em casa já estão comentando, já deixando o seu comentário, a sua participação, ela é extremamente importante, tá certo? Ainda que você não tenha ou queira embasar ou não, né? Mas dê a sua opinião sobre o tema de hoje. Eu tenho certeza que é muito importante o seu comentário aqui para a nossa interação, para a nossa... pode deixar também perguntas, né, para participar conosco. Nosso diácono Homero, a paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, nosso auxiliar Alexandre, glória a Deus. O tema de hoje é super importante, né, que estamos falando dessa lição aí de pregar e falando sobre missões, e uma parte da missão é plantação de uma igreja saudável. O missionário vai lá, se olhar todo o contexto ali, o resumo ali dos temas da lição, o sumário, ele fala ali que o projeto começou no coração de Deus, o Deus de Israel é um Deus missionário, missões nos salmos e nos profetas, e ele vem ali falando o estilo Cristo, né? Que ali quando a carta de Paulo aos Hebreus ali vem dizendo ali que Jesus é mais importante do que tudo isso, e sim, quando ele chega nessa parte aqui na lição 14 da plantação de uma igreja saudável, isso é um dos pontos, né, que teve todo um alicerce ali, teve todo um começo ali, o despertar, né, ir e pregar, até que chegamos aí nesse ponto de uma plantação de uma igreja saudável, que é um tema surreal, né, um tema máximo, tem que ter o máximo de importância, porque implantar uma igreja saudável, não é chegar a implantar uma igreja, tem um galpão aqui, vou abrir aqui, vai plantar uma igreja, não, tem que ter princípios, e Paulo ele vai chegar a citar nessa lição que tem que ter um alicerce. E que alicerce é esse, né? Então vamos aí comentar, vamos escutar a lição aí. Não fique com dúvida em casa. Se você tiver qualquer dúvida, pode enviar a pergunta que o pastor vai lhe responder. Amém? É bom, né, jogar batata quente, né, irmãos? Mas tá aqui os irmãos também para a gente compartilhar a pergunta, viu? Manda aí, eu tenho certeza que nosso diácono Homero vai ajudar a gente a responder aqui. Meus irmãos, vamos começar orando, né? Vamos começar falando com Deus. Já pedi para os irmãos cumprimentar a igreja, aqueles que estão participando, mas coisa boa é a gente começar falando com Deus, pedindo assim a sua bênção, a sua graça,
E você que está em casa já pode deixar o seu comentário. Plantação de uma igreja saudável. A pergunta que nós deixamos para a sua resposta, para a sua opinião é: na sua opinião, o que é uma igreja saudável? Você já pode deixar aqui o seu comentário em nome de Jesus. Vamos estar orando, queremos convidar assim o nosso presbítero Valdemir para estar fazendo esta oração neste momento, apresentando a nossa escola bíblica dominical aqui em São Lourenço da Mata. Saúde a todos com a paz do Senhor, e assim oremos. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Pai, te pedimos nesta manhã, Senhor, nos usa, Senhor, poderosamente para a edificação da tua igreja, que o Espírito Santo tenha livre acesso em nossas vidas nesta manhã, para que possamos assim, Pai, aprender, compreender, nos dai compreensão, Senhor, aquele que também está em casa, escutando essa live, vai dando entendimento do reino, para nosso crescimento na graça e no conhecimento. Toma nas tuas mãos a nossa vida, Pai. É assim que eu te peço, te agradeço e te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa aula de hoje. Eu gostaria já de convidar também a nossa irmã Ana Paula para fazer a leitura de Mateus capítulo 16, verso 18, que é o texto, versículo-chave da nossa lição de hoje. Aos irmãos que estão em casa, você também pode fazer a leitura de 1 Pedro capítulo 2, verso 1 ao verso 10, e também Atos capítulo 8, verso 1 ao verso de número 8. Além também de você poder acompanhar as leituras diárias da nossa lição, que está postada também no canal no YouTube, AD Ministério Verdade e Vida, com cada um dos professores, alunos aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Você pode acompanhar a leitura diária todos os dias pela manhã, tá certo? E sendo aí ricamente abençoado. E o nosso versículo-chave está em Mateus capítulo 16, verso 18. Nós queremos convidar também os irmãos que estão em casa para abrir a Bíblia. Você que está em casa, abra a sua Bíblia e acompanhe também essa leitura feita pela nossa irmã Ana Paula. Amém. A paz do Senhor a todos que estão aqui na igreja e aos demais irmãos que se encontram em casa. Vamos ler Mateus 16, verso 8, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, glória a Deus. Então, esse texto, da palavra de Deus vai servir como base, é o versículo-chave para nós conversarmos ao longo de toda a nossa lição de hoje. Meus queridos, nós temos alguns alvos a alcançar com esta lição, tá certo? Que que os irmãos possam ter conhecimento dos critérios que a palavra de Deus elenca sobre uma igreja saudável. Qual é o processo para a implantação de uma igreja saudável? E eu também gostaria até de começar a nossa aula de hoje falando com os irmãos que às vezes a gente tem a impressão de que há muitas igrejas. Às vezes a gente anda nas ruas e a gente nota a presença de igrejas em diversos lugares. Quem sabe você até disse: pastor, hoje tem igreja em cada esquina. Em cada esquina hoje há uma igreja implantada. E por que falar sobre plantação de uma igreja saudável? Exatamente por isso. Primeiro, porque nós temos muitas igrejas, mas nem todas as igrejas são igrejas saudáveis. A irmã Ana Paula, o diácono Amaro, os irmãos que estão aqui, há de lembrar que há uns anos atrás, a gente ganhava uma pessoa para Jesus numa cruzada evangelística, num culto de rua ou numa visita, e a gente dizia assim: procure uma igreja mais próximo, não é assim? Não necessariamente tenha que vir para a nossa igreja. A gente orientava que os irmãos fossem para uma igreja mais próxima. Hoje, meu diácono Homero, a gente não pode mais dizer isso. Vá para uma igreja mais próximo. Hoje a gente tem que dizer: olha, procure uma igreja saudável, procure uma igreja bíblica para você congregar. Então, embora exista muita igreja, a gente sabe que nem todas as igrejas são saudáveis. O fato dela não ser saudável não significa que ela não possa tornar-se saudável. É por isso que nós oramos, ao invés de criticarmos, de atirarmos pedras, melhor é a gente dar conselhos, é a gente orientar, é a gente
chamar a atenção daquela igreja, quando possível, para que ela possa despertar para o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Segundo, queridos, ainda que existam muitas igrejas, como o propósito é evangelizar o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro para Cristo, já imaginou, por exemplo, essa rua que a gente está inserido aqui, eu acredito que tem mais uma igreja aqui para frente, né? Então temos aqui 2 igrejas, certo? Agora, se essa rua inteira se converter, essas 2 igrejas dá para agregar os irmãos que são aqui de próximo do bairro aqui, daria para agregar? Não. Então isso significa dizer que essa rua precisava de mais igrejas, desde que a gente ganhe mais vidas para Jesus. Então, a plantação de igreja ela é excelente. Quem dera que nas ruas a gente tivesse mais igrejas, saudáveis, claro, e nós ganhássemos mais vidas para Jesus. Implantar igreja, nós sabemos que não é uma tarefa fácil, tá certo? É uma tarefa difícil. E também é uma tarefa que faz parte da obra missionária, porque quando nós plantamos uma igreja, nós estamos, então, fazendo missões. Os novos convertidos, eles precisam de uma igreja para ser discipulados e para que eles possam ser mantidos na comunhão. Você observa que Mateus, capítulo de número 28, versos 19 a verso 20, fala da grande comissão de Cristo para a sua igreja. E observem que esta grande comissão, ela não pode ser obedecida, meus irmãos, se não houver uma implantação de igreja. Ou seja, à medida que a gente ganha almas numa comunidade, é necessário que se faça a implantação de uma igreja para que aquelas pessoas possam crescer, amadurecer, desenvolver e estar apto a fazer outros discípulos. Então, sem que haja implantação de igreja, né, quando há comissão e não há implantação de igreja, a gente vê que a vida cristã vai ficar incompleta por falta de discipulado. A proposta de implantar uma igreja, ela deve estar associada ao compromisso de gerar uma igreja saudável. Esta lição de hoje vai falar um pouco sobre as qualificações do plantador de igreja, bem como dos passos e dos perigos no processo da implantação da igreja. E também falaremos sobre o resultado que uma igreja saudável vai causar tanto em nível espiritual, como em nível social. Então, nós queremos, assim, trazer para você essas qualidades, essas qualificações, tá certo? E para que você possa interagir conosco, você pode aí ainda deixar a sua resposta, na sua opinião, o que é uma igreja saudável. Eu vou aqui abrir para os irmãos, se desejarem assim fazer esse comentário sobre o que é uma igreja saudável, e na sequência nosso diácono Homero vai falar sobre as qualificações do plantador de igreja. E você também em casa aí vai respondendo e participando. Seu comentário é extremamente importante, tá bom? Você que está em casa aí, qual é a sua opinião? Qual é a qualificação de um plantador de igreja? Quais devem ser as qualidades daquele que implanta a igreja, que evangeliza, que vai ao campo missionário e implanta uma igreja? Então, você vai aí deixar também a sua opinião, quais são as qualificações desse plantador de igreja. Aos irmãos aqui, se os irmãos desejarem responder aqui inicialmente, pode deixar a sua breve opinião, tá certo? Por causa da hora, a gente vai ser bem sucinto, mas os irmãos podem responder, na sua opinião, o que é uma igreja saudável. Os irmãos desejam comentar? Pelo menos um comentário aí para a gente seguir, tá certo? Nosso presbítero Valdemir. Louvado seja Deus, né? Uma igreja saudável, né? Primeiro ponto essencial de uma igreja saudável é o alicerce. Né? Qual é o alicerce desta igreja? Se o alicerce desta igreja é Cristo, isso aí ela já começa sendo uma igreja
ela já começa bem, né? Já começa sendo um alicerce bem, um alicerce bem estruturado. E quando ela pega o alicerce que é Cristo e começa a botar em prática ou a ensinar aquilo que Jesus ensinou, aí ela vai ser uma igreja bem saudável. Os ensinamentos de Jesus e também quando a gente começa a aprender e também botar em prática. Quando a igreja, ela não precisa só ter o alicerce que é Cristo, mas ela precisa também botar em prática os ensinamentos de Jesus. Porque não adianta ter o alicerce, né? E em cima do alicerce se construir uma parede sem cimento. Botar só um tijolo em cima do outro, no alicerce a base boa. Então tem que também se fazer a massa dosada, preparada, bem aplicada, para que fique tudo certinho. A igreja saudável é essa. Uma igreja saudável tem que ter a base que é Jesus, tem que ter os ensinamentos de Jesus, e aquele que aprende tem que botar em prática aquilo que Jesus ensinou. Isso aí é a igreja saudável. Meu querido Diácono Homero, vamos lá, né? Vamos aqui dando continuidade à nossa lição. Você que está em casa, deixa seu comentário. Quais são as qualificações do plantador de igrejas? E vamos aqui então, meu querido Diácono Homero, quais são as qualificações, né, que a nossa lição aí apresenta sobre o plantador de igreja? E você pode já fazer o seu comentário aí, né? Responder aí para a gente. Quais são essas qualificações? Glória a Deus. Nossa lição aqui aborda 3 pontos, né? Ele diz aqui que destaca 3 qualificações. Essas 3 qualificações são: a primeira, identidade, que o plantador de igreja ele precisa ter identidade. O segundo ponto é prioridades. O plantador de igreja é necessário que ele tenha prioridades. E o terceiro ponto é persistência. Imagine na primeira tentativa ele desistir, é plantador de igreja, mas vamos lá começar, né? Identidade. Para uma igreja nascer e crescer saudável, quem a planta precisa possuir certas qualidades e habilidades e muita disposição para trabalhar e servir. Imagine um camarada sem tempo disponível, como é que ele vai ser um plantador de igreja? Eu vejo, o meu ponto de vista, um ponto principal de um plantador de igreja, ele tem que ter disponibilidade, tempo para a obra. E o ponto A vai dizer que quem é o plantador de igreja? Podemos entender que o plantador de igreja saudável há de ser servo de Jesus Cristo, experimentado, altruísta, corajoso, disciplinado, emocionalmente saudável. Por que cita emocionalmente saudável? Porque alguém pode lançar uma palavra contrária. Imagine ali quando Neemias começou ali a construir os muros ali de Jerusalém, que voltou ali e começou ali a levantar. Se levantou contra ele Sanbalate, Tobias, Gessem e os demais ali que se levantaram contra ele. Se ele não tivesse bem emocionalmente, a primeira lapada ali ele já tinha desistido, já tinha corrido. Não, aí está dizendo aí que a gente vai se rebelar contra o rei e tal, né? E seguiu, né? E a partir daquele momento ali, falando sobre o emocionalmente saudável, trabalhador incansável. Ele tem que trabalhar incansavelmente, se esmerar no trabalho. E um verdadeiro carregador de piano, né? No sentido figurado, porque o trabalho é pesado. Tanto é que a Bíblia chega a citar que o reino de Deus é tomado à força. Nada é fácil, não. Se você, na sua vida pessoal, na sua vida particular, na sua vida secular, você tem que se esmerar para alcançar a vitória, imagine no reino de Deus. Ah, Deus está comigo, Deus de Israel é o nosso refúgio, e eu vou ficar sem me esmerar, sem me esforçar, né? Cada dia, meu irmão, dizem aí no mundo aí afora aí que temos que matar um leão. Aqui dentro da igreja a gente tem que matar a savana ou a África inteira. Não é fácil, não. E diz aqui o seu ponto B, o que fazer o plantador de igreja? O plantador de igreja deve assumir e desenvolver uma identidade própria para essa finalidade. Ele tem que ter uma personalidade, ele tem que exercer, ele não pode hoje ser azul e amanhã ser verde, hoje tem uma opinião e amanhã ter outra. Pode ser que mude a opinião dele para melhor, isso é fato.
mas sempre ele tem que ter um caráter, ele tem que ter uma formação de personalidade. Ele não é necessariamente um pastor, mas faz bem o trabalho pastoral, pois terá que pregar, evangelizar, discipular, ensinar, visitar. Ele geralmente não é um construtor, mas às vezes precisa pôr a mão na massa, literalmente. Pode ocorrer que ele mesmo tenha de carpir, levantar paredes, pintar ou fazer pequenos reparos num prédio, adquirido ou alugado. Isso aqui, hoje em dia, nas igrejas atuais, dificilmente se vê isso, porque facilmente você vê o quê? Ministérios grandes, que chega, alugou ali um galpão ali, já reformou, já está tudo pronto. Você vê isso aqui mais para o lado do interior, um ministériozinho pequeno que está começando, que vai iniciar. Aí vem um irmão ali que é desenrolado, que nem eu trazendo esse dia aqui para o nosso presbítero Valdemir. Ele é encanador, eletricista, ele é tudo de tudo um pouquinho. Eu disse, irmão, o senhor tem várias qualificações, porque para fazer a obra de Deus, varão, a gente não pode deixar a desejar dentro da casa do Senhor, não. Porque para a casa de Deus, do jeito que fazemos o melhor na nossa casa, temos também que fazer o melhor na casa do Senhor. Segundo ponto, prioridades. O plantador de igreja deve procurar manter as seguintes prioridades: Deus, primeiro ponto, família, trabalho e estudos. Deus, quem busca em primeiro lugar, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 22 ao 34. E buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é um texto muito conhecido, mas pouco aplicado. Pouco aplicado, porque muitas vezes na nossa vida secular nós botamos tudo na frente de Deus. Botamos. Eu mesmo esse dia eu cheguei em casa cansado do trabalho, eu trabalhei o dia todinho, eu digo, hoje eu vou para o culto. Quarta-feira, hoje eu vou, todo jeito eu tenho que ir para o ciclo de oração hoje. Rapaz, mas parece que teve um rebuliço, eu cheguei em casa, era mais de 8 horas da noite, cansado, eu digo, rapaz, hoje eu não vou não. Na sexta-feira a mesma coisa, eu digo, não, eu vou hoje de novo para o culto. Essa minha esposa, organiza aí a roupa aí que a gente vai todo mundo. Ela organizou, eu cheguei em casa, era 8h30 da noite, eu digo, Jesus do céu. Mas Deus na nossa vida tem que ser prioridade. Jamais se esqueça de que é possível se envolver com a obra e não com o Deus da obra. Você pode estar envolvido com a obra e nem sempre você vai estar envolvido com Deus da obra. Pode acontecer isso. Você está motivado dentro da igreja fazendo tudo, mas não está envolvido com Deus da obra. Porque para estar envolvido com Deus da obra tem que ter prioridades. Eu mesmo às vezes, quando num domingo que eu não posso vir, assim que eu vou fazer algo assim, já está programado, vou viajar, eu aviso o pastor, o nosso presbítero Valdemir, eu digo, olha, tal, hoje provavelmente eu não venho, por quê? Porque eu vou fazer tal coisa aí fora aí, não estou dando prioridade a outras coisas, mas eu estou vendo que eu não vou chegar a tempo, no tempo hábil, de cultuar na igreja, ou de exercer a função na igreja ali, ou de abrir uma igreja. Dificilmente, quase nunca eu abro a igreja, mas sempre eu estou colocando à frente, dizendo, olha, não vou poder ir, está tudo informado e tudo dentro dos conformes. Por quê? Porque a igreja não pode depender de mim, a igreja tem que depender de Deus. E eu, na função de obreiro dentro da casa do Senhor, tenho que exercer sempre com prioridade. A família é o primeiro lugar em que evidenciamos nosso relacionamento com Deus. A família exerce um papel importantíssimo no ministério do plantador de igreja. Se a família não estiver envolvida, o plantador de igreja ele vai ali começar a obra. Se a família dele não estiver envolvida na obra, porque Paulo vai falar aqui nas cartas de Paulo ao Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, ele vai falar que o alicerce é Cristo. Mas o alicerce sendo Cristo, vai ser levantado as paredes em cima do alicerce. E essas paredes sendo levantadas, quem está envolvido na obra é quem? Que a igreja está começando. Se a igreja está começando, quem tem que estar envolvido é o quê? Minha família, dentro da obra ali. Minha esposa, meus filhos. Sempre você vê, geralmente você vê muito isso em igreja batista. Sempre ali o tocador ali, é o filho do pastor, é o sobrinho do pastor, ou algum irmão que tem talento. Mas geralmente, igreja batista ali, assim, usando o interior, porque é um lugar que mais necessita da obra do Senhor, no sentido de que de mãos à obra, sempre vai estar envolvida ali a família ali, um tocando, o outro louvando, a filha dele louvando, e sempre você vê
todo esse contexto aí da família envolvida na obra, né? Porque sem esse apoio, ele não terá sustentação emocional e social, a família envolvida. Trabalho e estudo. São duas tarefas inseparáveis para o plantador da igreja. Porque enquanto ele está trabalhando ali, se dedicando ali em organizar o templo, organizar, limpar a igreja ali para iniciar um culto, ele também tem que, a esse mesmo tempo, estar se esmerando na palavra. Porque a igreja pode estar limpinha, bonitinha, pintada, organizada, cheia de ventilador, ar-condicionado, o que seja, mas na hora do culto, se não tiver uma palavra, é que nem Jesus dizia, sepulcro caiado, só bonitinho por fora, mas o contexto mesmo do texto, que é a palavra de Deus, se não houver, o que foi que ele fez? Plantou uma igreja bonita, organizou, fez tudo, no final de tudo a palavra. E agora? Além do trabalho já mencionado, o plantador de igreja precisa estudar e continuar estudando, a fim de estar sempre inteirado com os saberes e as informações do mundo atual, além de ter que se gastar tempo preparando alimento bíblico para suas ovelhas. O pastor ele tem que estar atualizado nas informações seculares do mundo, que, irmão, a gente não está mais no mundo. Não estamos no mundo, mas estamos fazendo parte desse mundo. Porque até Jesus nos levar, estamos nesse mundo. Só não fazemos parte dele no sentido de mundo você se adaptar aos costumes do mundo. Mas você está vivendo nesse mundo. Se você está vivendo nesse mundo, você tem que se atualizar. O que é que está acontecendo no mundo? Amanhã vai ter greve de ônibus? Faz parte do mundo. Aí se eu dependo de ônibus para ir trabalhar, eu não tenho que estar atualizado no repórter? Eu não tenho que estar... E o terceiro ponto é a persistência. Para concluir esse primeiro ponto, o terceiro subponto. O plantador de igreja há de ser um líder visionário e um trabalhador incansável. Não lhe é dado o direito de fazer experiências especulativas, uma vez que ele recebeu do Senhor uma visão e uma chamada para a tarefa específica de plantar uma igreja em um novo campo. O seu lema de vida deve ser desistir nunca, retroceder jamais. Porque ele vai ser bombardeado por todos os lados, lá diz lá em Efésios. Efésios vai citar no demais, irmão meu, revestir do Senhor e na força do seu poder, porque ele vai começar, vai dizer ali, falando das astutas ciladas do diabo, e vai dizer que todo o embaraço que ele tenta ali nos embaraçar, lançando seta, aí você tem que ter toda a armadura de Deus, e você pode trazer nesse contexto aí, tudo isso aí que acontece na vida de um plantador de igreja. Plantar alguma coisa exige persistência, mas plantar igreja exige um raro tipo de persistência, porque você plantar igreja é diferente de você plantar um comércio, ainda que muitos tenham a igreja como um comércio. Mas se você vai plantar um comércio, você é um comerciante, você vai chegar ali, você vai plantar, vai começar a iniciar ali, investir, ter tempo, dedicação, habilidade naquilo que você vai fazer. E você, depois de um tempo, pode ser que não dê certo, mas a igreja tem que dar certo, porque a igreja é de Deus. É algo que alguém tem um chamado, uma missão, e ali segue. Amém? A aplicação desse comentário, né, nosso diácono Homero, duas perguntinhas. Você possui essas qualidades? Porque, às vezes, meu diácono Homero, as pessoas querem, inclusive, tem pessoas que têm desejo, né? Eu quero ser um implantador de igreja, eu quero ser um missionário, quero ir para um bairro, quero começar um trabalho lá, mas é preciso que se faça essa reflexão. Você possui essas qualidades de plantador de igreja, conforme nosso diácono acabou de mencionar? A identidade, a prioridade, a persistência. E segundo, já pensou que Deus pode estar chamando você para ser um plantador de igrejas? Ser aquela pessoa que vai, então, desempenhar essa tarefa, fazer esse trabalho de começar, não é, uma igreja, de começar o processo de discipulado, de ensinamento, de instrução, levando aqueles novos cristãos à maturidade. Então, que fica aí essa pergunta para os irmãos, tá bom?
Aos irmãos que estão em casa nos acompanhando, é extremamente importante que você deixe aqui seu comentário, né? Alguns irmãos estão dizendo amém, é verdade, né? Nossa irmã Edilene, nosso querido evangelista Roberto, nossa irmã Ivone, nosso presbítero Altino Garcia, mas é importante que você deixe o seu comentário, tá certo? E a perguntinha inicial que a gente quer ler aqui no final dos comentários dos irmãos é, em sua opinião, o que é uma igreja saudável? E nós falamos agora sobre as qualificações do plantador de igreja. Eu quero aqui já convidar também nosso auxiliar Alexandre para comentar com a gente os passos elementares na plantação de uma igreja. Quais são, meu querido auxiliar Alexandre, os passos elementares na plantação de uma igreja? Depois dos comentários do nosso irmão Alexandre, também, se ele quiser interagir com os irmãos, ele fica à vontade. Os irmãos também podem, assim, fazer um breve comentário, tá certo, dos pontos até aqui abordados em nome de Jesus. Nosso irmão Alexandre. Amém. Glória a Deus. Primeiro, visão e chamado. O obreiro precisará ter um chamado específico de Deus para essa tarefa. Há muitos pastores e missionários que não são plantadores de igreja, foram chamados para outro tipo de ministério. Isso quer dizer que nem todas as pessoas são chamadas para plantar a igreja. Então, a própria eleição já fala, né, desse chamado. Tem pessoas que não têm aquela qualificação realmente de pôr a mão na massa, como o obreiro aqui passou, né, e implantar a igreja. Tem pessoas que têm aquela facilidade, né, tem facilidade de lidar com certo tipo de situações. São pessoas mais preparadas, estão mais buscando, têm um vasto conhecimento. Segundo ponto, pesquisa e divulgação. Uma vez selecionada a cidade, por meio de critério legítimo, deve ser feita pesquisa exaustiva com os seus habitantes, identificando o perfil religioso, sociocultural, político, histórico e etc. Isto é que se pode chamar de pré-evangelismo, né? Então, assim, entende-se que antes de abrir uma igreja num local, se vai uma equipe, né, que faça toda essa leitura daquele ambiente e veja a necessidade daquelas vidas ali que precisa ser alcançada. Muitas vezes você não é viável, muitas vezes você abriu uma igreja ao lado do outro, feito farmácia. Farmácia você vê um ao lado do outro, muitas vezes, não é isso? Juntinho. Então tem esse detalhe. Então você tem que ver, tem locais que realmente necessita de uma obra, né? Então precisa que obreiros e missionários estejam naquele campo ali, fazendo essa análise e ver, sim, se realmente precisa ser implantado. Mas nem todo mundo são qualificados para ter essa visão, né? Tem que pedir, claro, primeiramente ao Senhor, né, através das orações, e ver a confirmação se realmente ela naquele ambiente vai precisar sim ser implantado. Terceiro ponto, local adequado. O local próprio ou alugado deve ter as seguintes características: funcional, amplo, bem arejado, com boa iluminação e etc. O ambiente deve ser o mais agradável possível para transmitir uma boa imagem para a comunidade. O templo não evangeliza, mas pode desevangelizar, no sentido de não causar uma boa impressão aos visitantes, né? Então, assim, uma igreja, realmente aqui, esse ponto, na verdade, ele não vai evangelizar, mas se ela tiver uma igreja arrumada, né, aconchegante, né, com um ambiente agradável, vai chamar também a atenção daquelas vidas que estão ali naquele bairro, naquela comunidade, precisando ser alcançadas. E aí precisa sim que os irmãos vá a campo, certo? Precisa que vá a campo para pregar o evangelho e alcançar essas vidas. Uma igreja que nasce é como uma criança que precisa de amor, cuidado, atenção, carinho,
motivação, o melhor que a mãe possa dar, e não o resto. Do contrário, melhor será não gerar filhos. Fazer a obra com que sobra e de maneira impensada, irresponsável e medicante, né? É no mínimo deselegante e reprovável. Se a gente vê a palavra de Deus, né? Ela fala: maldito é aquele que faz a obra sem o Senhor, do Senhor relaxadamente. Se você não faz a obra como ela deve ser, de todo jeito, o Senhor não vai receber. A obra do Senhor, ela tem que ser feita de tudo bom e do melhor. Não é trazer o que sobra que eu vou fazer a obra, não. Nós devemos se dedicar exclusivamente, né, com todo o amor à obra do Senhor. Eu vou porque eu vou ter que ir para a obra hoje. Não é assim. E olhe que o Senhor não vai nem receber se você vir de todo jeito. Ele não recebe. Missão. Se queremos uma igreja saudável, é preciso, desde cedo, educar e contribuir com liberdade para missões. Aqui precisamos lembrar de que o apóstolo Paulo disse à igreja em Efésio: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é o que dá que receber, né? É melhor dar do que receber. Tá lá a gente vai encontrar lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. Uma medida incentivadora é que a nova igreja adote um missionário ou mais para que ore em seu favor e mande fielmente ofertas mensais. Essas ofertas mensais que ele fala aqui é as contribuições que são destinadas à casa do Senhor, para os mantimentos, para manter os templos, certo? Aí entre eles a gente tem diversos, água, luz, entre outros, né? Então precisa sim ter, por isso que tem o dízimos e ofertas à casa do Senhor. Então a gente viu esses pontos aí, é de suma importância, certo? Que para uma igreja saudável precisa ter esses elementos. Lembrando lá no começo, que nem todo mundo tem esse propósito de abrir, né? De plantar uma igreja. Nem todo mundo. Não é, eu acho que eu consigo abrir uma igreja. O achismo está bem longe disso aí. Tem que ter sim no coração o desejo, né? Persistência, né? E não desistir fácil, porque vai se levantar várias afrontas, né? Que não é fácil, você sabe, há várias diversidades, mas se o Senhor tiver na obra, a obra vai prosperar. Muito obrigado. Amém. Os irmãos também desejam acrescentar alguma coisa, comentar também o ponto já abordado. Os irmãos ficam à vontade aqui para estar comentando. E na sequência nós falaremos sobre perigos no processo de implantação de igreja. E você que está em casa já pode também comentar, tá certo, em sua opinião, o que é uma igreja saudável. Você pode deixar aqui o seu comentário. Daqui a pouco nós vamos estar lendo também o seu comentário aqui. E daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre perigos no processo de implantação de igreja. Quais são os problemas, né, as falhas que podem ser previstas quando se vai implantar a igreja, que deve ser evitado. Vamos aqui começar aqui o nosso comentário também com o nosso diácono Amaro. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. É um ponto que chamou a minha atenção aqui, pastor. Visão e chamado. Eu e minha esposa, a gente foi testemunha de um casamento. E esse casal, ela era evangélica, ela não é evangélica e ele não. Mas ela abriu uma igreja para ela, se tornou missionária, abriu a igreja para ela e toda, como se diz a história, toda a troncha. Toda troncha que eu falo, porque ela separou-se do marido 2 vezes
e nesse como ficou como presbítero da igreja. E agora há pouco ela mandou uma mensagem para a gente, dizendo que mandou até o áudio, que o pastor mandou arriar a placa da igreja e que ela não fazia mais parte, estava suspensa. Ela, posteriormente, abriu a igreja na casa dela e disse que foi chamado de Deus para ela, para abrir esta igreja. Ela veio perguntar a mim e a Neto, o que é que vocês acham? Aí eu até, vamos dizer, Neto, não vamos comentar isso, porque pelo andar da carruagem, que a gente vê que ela manda para a gente, está toda errada. Deixou seu marido 2 vezes e foi morar com um presbítero que fazia parte da igreja. Eu acho que ela não tem esse chamado, como ela diz que tem esse chamado de plantar uma igreja. Eu acho que, na minha visão, ela não tem esse chamado, mas ela diz que tem esse chamado, é de Deus, que ela não pode parar a obra. Fica difícil. Isso é uma pergunta também, né? Uma para você pergunta, interagir, né? Certo. Os demais irmãos querem comentar aqui, na Semana Paula. A paz do Senhor a todos. É muito interessante, né, essa lição de hoje, da importância de ter uma plantação de uma igreja saudável. A gente vê, igreja, que tudo se inicia a partir do ide do Senhor, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a igreja é apenas uma extensão do evangelismo, né? E aqui, e eu louvo a Deus porque Deus, em suas infinitas misericórdias, Ele utiliza de homens, servos do Senhor, obedientes, porque em primeiro ponto, né, como a gente já estudou aqui nessa manhã, tem que ser um servo do Senhor, obediente à palavra, que prioriza a Deus em primeiro lugar na sua vida, para assim verdadeiramente pôr a mão no arado e ser um trabalhador corajoso, porque não é fácil não. Como o nosso pastor falou no início, bom seria que em cada esquina tivesse uma igreja bíblica, porque em todo canto que você vê igrejas cheias, só que estão crescendo em números, mas na qualidade, pastor, infelizmente não. Porque é o testemunho que vai nos fazer verdadeiros discípulos ou não. Então, a gente vê e observa que é importante a plantação da igreja. A igreja é importante para a comunidade local, para o povo de Deus crescer, porque estamos aqui passando por um tempo determinado, porém nós precisamos crescer aprendendo a palavra, e o aprender a palavra só com uma igreja bíblica e verdadeira. Amém, pastor. Amém, glória a Deus, né? Que bênção, como está na Semana Paula. Nosso presbítero Valdemir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só abrir igreja, né? Tem todo um ponto aí. É abrir igreja para quê? Qual é o propósito de abrir igreja? Porque igreja por igreja tem muitas aí já hoje. Né? Agora vamos ver o para quê? Qual é, né, o principal ponto de abrir igreja? E aqui, no 6º subponto do 2º ponto, me chamou muita atenção, que diz assim: queremos uma igreja saudável, é preciso desde cedo, ou seja, desde a fundação, fazer o que com a igreja? Educá-la. Educá-la como? Biblicamente, na palavra de Deus. Né? É a mesma coisa do governador do estado hoje querer abrir mais hospitais sem dar suporte aos que tem. Não adianta. Não, vamos abrir, meus irmãos, mais hospitais. Sim, e os que tem? E o suporte? Mesma coisa a igreja. Se abrimos igreja, enchemos o bairro de São Lourenço de igreja, se não temos condições nenhuma de educá-lo biblicamente, o que adianta? É que nem a irmã Ana Paula falou, temos que ter igreja, implantações de igreja, mas edificada em Cristo, educando desde o começo até a volta de Cristo, biblicamente na palavra do Senhor. Aí se torna verdadeiramente uma igreja saudável para a glória de Deus. Amém? Amém. Nosso querido diácono Amaro, né, ele colocou aqui uma questão que eu acredito que
ele fez o comentário, né, e a resposta já está bem clara nos pontos abordados pelo nosso diácono Homero, também nosso irmão Alexandre, e também os comentários aqui da nossa irmã Ana Paula, nosso presbítero, e o próprio comentário dele, né, ele quando disse assim, é melhor a gente não comentar, não se envolver, é porque ele já sabia que as qualificações estavam totalmente desaprovadas, não é? Então, como bem colocou os irmãos, a igreja ela não pode crescer inchando, né? Ela precisa crescer com raiz, precisa crescer sólida, precisa crescer saudável, precisa crescer baseada nas Escrituras. E aqui eu gostaria de fazer aqui o comentário, tá certo? Perigos no processo de implantação da igreja. Perigos e falhas podem ser previstos e podem ser evitados na implantação da igreja. É importante que se faça aí um mapeamento para se decifrar se há perigos e quais são e como evitá-los. Assim pode-se impedir, né, que um bom obreiro dedique sua vida a um projeto que fracassará. Porque se não há, então, esse cuidado de se ver os perigos, de se evitar os perigos, de repente você coloca um bom obreiro para implantar uma igreja e ele nitidamente fracassará, porque não se fez esse trabalho, né, de verificar as possíveis falhas, os possíveis problemas. O nosso autor da lição elenca 15 pontos citado de uma apostila Plantação de Igrejas Saudáveis, de Juraci Carlos, Bahia. E ele cita 15 pontos que precisam ser observados. 15 pontos. Primeiro, ou 15 perigos, né? Primeiro, Deus não está presente na implantação da igreja. É perigoso quando a igreja ela é plantada sem Deus estar presente. E quando é que Deus não está presente? É quando você faz tudo fora da sua vontade. Se está fora da vontade de Deus, é algo que você está fazendo sem a presença de Deus. Então, é muito fácil amar romanticamente a ideia de plantar uma igreja, e às vezes a motivação não ser uma motivação nobre. Nosso irmão Alexandre até falou aqui que é preciso analisar a cidade, o local onde se vai plantar a igreja, e ver as motivações que precisam ser motivações saudáveis, nobres. Então, plantar uma igreja sem Deus estar presente, pode ter certeza que será uma das grandes falhas dessa implantação de igreja. Você vai ficar trabalhando sozinho e no final vai ser apenas uma instituição religiosa ou uma comunidade, uma associação, mas não pode ser denominada de igreja. Segundo, o pastor não é um plantador de igreja, faltando-lhes as características essenciais. Olha outro perigo. Vou plantar uma igreja, mas sou mal casado, né? Venho me separando a cada 5 anos. Quando é a cada 5 anos, né? Imagine. Então, como é que eu vou ser um plantador de igreja desse jeito? O pastor, ele lhe faltam as características, que está lá em Timóteo, né? Que nosso diácono Homero citou, está lá em Timóteo 3, que fala sobre as qualificações do obreiro, do pastor, do diácono. Então, se eu não tenho essas características, eu citei uma delas aqui, né? Poderia ser tantas outras. Ele não é uma pessoa, né, que seja irrepreensível, por exemplo, né? A Bíblia diz que o obreiro seja irrepreensível, não se ache culpa nele. Então, quando as pessoas acham culpa no obreiro, como ele vai ser um plantador de igreja? Onde ele está levando a vida repreensível. Terceiro, organização prematura da nova igreja. Tem gente que quer abrir igreja, né, como se abre um comércio, né? Vamos aqui abrir, vai abre lá e vamos fazer divulgação, vamos fazer isso aqui, vamos atrair o povo, vamos atrair. Não se abre igreja sem uma organização madura. Precisa ter uma organização madura, né, consciente. Pessoas inábeis em posição de influência. Outro perigo, outra falha na implantação da igreja
é você colocar uma pessoa na liderança que não está habilitada para aquilo. Você vai plantar uma igreja e coloca o líder daquela igreja, é uma pessoa que não está habilitada para aquela função, possivelmente a igreja terá dificuldades, terá problemas, porque ele não tem essa vocação, esta visão que foi falada também no ponto anterior, para liderar. Ou seja, ele é uma pessoa que está numa posição de influência, mas não tem habilidades para isso. Também, em quinto lugar, um planejamento pobre. É difícil também quando o planejamento ele é pobre, ele não tem, né, uma visão, né, de crescimento, de estratégia, de como liderar e superar as dificuldades. Sexto, opressão espiritual. Às vezes a igreja, ou o ambiente, ou o próprio missionário, né, vive uma opressão espiritual, uma dificuldade espiritual. Isso vai ser um empecilho muito grande também na implantação da igreja. Outra dificuldade é a falta de supervisão, suporte e relatórios periódicos. Então veja, quando um plantador de igreja ele é enviado e não se tem uma supervisão daquele trabalho, ou alguém não está supervisionando também aquele líder, dando para ele suportes, cobrando dele relatórios periódicos de como está o andamento e o crescimento da obra, isso aí pode ser uma grande falha também na implantação da igreja. Um outro problema, outra falha, é o sustento financeiro insuficiente. É quando aquela igreja não tem condições de se manter, de permanecer pagando seus custos, caso seja alugado, ou pagando, ou financiando, né, os gastos daquela igreja. Então veja que quando o sustento financeiro é insuficiente, também é uma falha, é preciso que haja aí um investimento. Quando as expectativas são irreais, às vezes se sonha alto demais e não pisa no chão, né? Então, com certeza o plantador de igreja vai cair de paraquedas. Perda de foco no evangelismo discipulado, quando a igreja também ela deixa de evangelizar, deixa de discipular e então resolve, né, colocar na igreja os cultos de campanhas para atrair a multidão, alegrar os corações, mas não discipula e não evangeliza. Falta de um programa para a maturidade cristã, ou seja, um calendário de ensino, né, de programação sistemática de ensino para amadurecimento da igreja. E quando também há pecados na liderança, irmãos, como um plantador de igreja pode prosperar, pode crescer na implantação da igreja, se ele ou vive, né, numa prática de pecado, ou há pecado na liderança. A liderança é o espelho da igreja, né? Precisa então ser exemplar. Inadequado local do templo, construção definitiva de templos provisórios. Às vezes se escolhe um local de difícil acesso, né, complicado para que os irmãos possam congregar ou para se evangelizar. Tudo isso também pode ser um problema. Primeira, transição pastoral, sem planejamento prévio e desrespeito com a igreja nova. O que é que acontece? Muitas vezes se planta uma igreja, né, se trabalha pelaquela igreja, e às vezes se é feito mudanças drásticas sem qualquer comunicação à nova igreja, o que causa um impacto devastador na igreja, entristecendo os irmãos, e acaba por ser um grande problema também na igreja. E por último, a consagração de neófitos na liderança espiritual. É uma das qualificações, inclusive, lá de Timóteo, né, que o obreiro não seja neófito. Então veja que é necessário que a igreja consagre e prepare pessoas para o ofício do diaconato, do presbitério, evangelista e pastor, de tal forma que não haja neófitos no ministério, mas pessoas que sejam realmente capacitadas e prontas para o trabalho. E aqui são os perigos, né, do processo de implantação de igreja. Eu gostaria da gente encerrar aqui. Eu vou pedir para os nossos irmãos aqui, nosso irmão Alexandre, nosso diácono Homero, para eles fazerem aqui um breve comentário do quinto ponto, do quarto ponto, né, onde nós vamos fazer aqui um breve comentário, tendo em vista que as horas também já estão bastante estouradas, mas nós queremos, assim, falar um pouco sobre os frutos da implantação
de igreja, né? O nosso autor diz aqui que descrever os frutos de implantação de uma igreja saudável, é quase impossível, porque muito desses frutos são frutos espirituais, são frutos que têm um resultado eterno, porque as vidas estão sendo edificadas, crescidas. E é interessante até frisar, viu, irmãos, que o crescimento de uma igreja não só é quando ela cresce em número, é quando, ainda que há anos a fio ela não tenha crescido em número, ela tem crescido em maturidade, entendeu? Porque às vezes a gente vê as pessoas medindo o crescimento na igreja pela quantidade de membro que ela agrega anualmente. Mas se ela agregar número anualmente, mas não agregar maturidade anualmente, essa igreja não cresceu, certo? Ela apenas inchou, né, como foi colocado aqui pelos nossos irmãos. Então, há pelo menos 2 frutos que são imediatamente visíveis. Eu gostaria de convidar nosso diácono Homero para falar aqui sobre o primeiro fruto visível, que é a transformação espiritual. Meu diácono Homero, o que é que acontece na vida de um bairro, de uma sociedade, de um grupo, né, que está inserido numa rua, num bairro ou numa cidade, à medida que a igreja saudável ela é implantada? Qual é a transformação espiritual que acontece na vida dessas pessoas? A paz do Senhor, mudança, né? Mudança espiritual que muitas vezes na própria sociedade vai dizer, oxe, esse não matava, esse não roubava, e agora é crente, né? A gente escuta muitas vezes essas críticas, né? A mudança espiritual que você vê que o cidadão, ele começa a ser respeitado de uma forma, muitas vezes era caído pela calçada, bêbado ali, não tinha moral nenhuma, chegava em casa era confusão. Eu já vi muitas vezes, né? O pai dá no filho e o filho chegar ali e ir para cima do pai, dar no pai, e aquela resenha toda. Que eu morei ali num certo bairro ali, eu via uma família mesmo assim, aquela perturbação, e depois alguém se converte, essa expressão que o próprio Paulo fala, né, lá em Colossenses, né? E nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Porque uma vez Jesus nos libertando do império das trevas, você vê uma mudança de vida, a transformação espiritual. Às vezes, quando esse indivíduo ali se converte, né? Quando ele se converte, você vê a mudança de vida, que a turma começa a olhar, oxe, vê quem era esse camarada, né? Há tempos atrás. Quem era ele? Aí você vê uma transformação espiritual na vida dele. Aí da transformação espiritual vai passar para a transformação social, que eu vou passar para o nosso diácono, nosso auxiliar, irmão Alexandre. Amém, glória a Deus. Acrescentando que as palavras que o diácono falou, Homero, na verdade, quando nós somos alcançados, há uma transformação, né? Essa transformação, ela muda totalmente o seu caráter. É um processo, para alguns é mais rápido e outros, o processo ele pode ser lento. Mas se for alcançado verdadeiramente, ele será libertado. Ele vai ser libertado, né, das práticas que cometia. Então, de pessoas para pessoas muda essa transformação, a velocidade que vai ser alcançada naquela vida. Basta ele estar com o coração totalmente aberto para receber, né? E aí Deus começa a habitar através do seu Espírito Santo na vida dele. E a transformação, ela é notável. Uma igreja, quando ela é implantada em uma comunidade, ela tem um poder de transformação muito grande para aquela comunidade. E muitas daquelas vidas daquela comunidade que praticava outros atos que não agradava perante até a sociedade, perante a Deus, você vai ver que quando ele aceita Jesus Cristo, ele é transformado e é notório pela vida, a vida dele através de outros. Então a igreja sim tem um papel fundamental em qualquer cidade, em qualquer bairro, em qualquer comunidade. Amém. Queremos convidar a ser o nosso presbítero Valdemir para fazer a conclusão da nossa lição de hoje, e assim nós estaremos na sequência também, deixando esses irmãos à vontade, caso queiram comentar ainda algum ponto da lição, e na sequência nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esta aula nesta manhã, e também, né, já convocando a igreja, convocando os irmãos
para nós estarmos orando pela nossa irmã Liliane e também pelo nosso auxiliar Davidson e pela sua filha Zoe, tá certo? Para que Deus faça assim a sua vontade, não é? Ele estava em casa e um médico ligou para ele que ele fosse urgente no hospital, pois sua filha está em estado grave. Mas nós queremos assim estar orando, irmãos. Daqui a pouco a gente vai encerrar fazendo a oração e cremos que a mão do Senhor está estendida e que nada sairá do seu controle. Amém? Então, nosso presbítero Valdemir faz assim a conclusão da nossa lição de hoje. Glória a Deus. Normalmente, o plantador de igreja é um pastor sem ovelhas, em busca de ovelhas sem pastor. Quando, pela graça de Deus, ambos se encontram, inicia-se um processo de nascimento de uma igreja. E dia a dia o Senhor vai acrescentando os que são salvos. Em Atos 2, 47, verso 47 fala, né? Quando se encontra aí um pastor que está em seu coração, abriu a igreja, aí Deus, que tudo é propósito de Deus, aí Deus vai botando aí na vida do pastor pessoas também sem pastor, ovelhas, né, sem pasto. Aí se começa aí, o pastor começa o quê? Fazer o quê com eles? Educá-los, mostrar a ele que é necessário que eles juntos se dê a mão, trabalhem, né, severamente, sem olhar para trás. Para quê? Para erguer o quê? O ministério de Deus. E quando o pastor, junto com as suas ovelhas, começam fielmente trabalhar para Deus, o que é que Deus faz com a igreja? Deus, ele começa a dar o acrescentamento, o acréscimo à igreja, né? Tanto Deus pode acrescentar pessoas na igreja, como Deus pode acrescentar maturidade à igreja espiritual, dons espirituais, discernimento à igreja do Senhor, para que eles nunca mais saia da fidelidade com Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, então chegamos ao finalzinho de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Eu espero que os irmãos tenham aprendido, desfrutado também, né, deste rico ensinamento da palavra de Deus. Aos irmãos que estão em casa, né, eu espero que você também tenha compreendido a nossa lição de hoje, que fala sobre plantação de igrejas saudáveis. Então, a gente falou aí sobre as qualificações, falamos sobre os perigos, os frutos, certo? O que é uma igreja saudável. Amém? A igreja saudável, ela está sempre pautada na palavra de Deus, e os seus líderes são pessoas que estão dentro da vontade de Deus e que trabalham pelas motivações corretas, que é o crescimento do reino dos céus. Meus queridos irmãos, nós queremos assim também passar aqui as saudações finais, as considerações finais, né, com o nosso diácono Homero, depois também nosso irmão Alexandre, e na sequência queremos assim orar em nome de Jesus, apresentando também a nossa irmã Liliane e o seu esposo e a sua filha Zoe, e eu creio que Deus há de fazer a sua vontade, né? Seja um milagre, seja um conforto, né, ao coração de toda a família, que com certeza o Senhor está com as mãos estendidas para dar força para superarem esse momento de dificuldade. Amém? Nosso diácono Homero. Plantação de uma igreja saudável. Porque a plantação de uma igreja saudável, ela vai permanecer. Permanecer o quê? Dando fruto. Fruto, e esse fruto, como diz a palavra de Deus, que esse fruto permaneça. É um fruto de edificação para a sociedade, como falou aqui no último ponto, no quarto ponto aqui, né? Que é uma transformação social, uma transformação espiritual. Isso é edificante para uma cidade, para uma comunidade. Vemos ali a vida ali de um pregador ali chamado John Wesley ali, que ele impactou toda a Europa, e a partir daquele momento ali que ele implantou ali aquela igreja saudável ali, tudo é diferente até hoje, mudou. E também a gente vê aí a história também de Billy Graham, também que foi um tremendo homem de Deus, também plantando igreja saudável. Você vê e estudar a história desses homens aí, você vai entender o que é uma igreja saudável.
É algo que impacta no meio da sociedade, traz aquele impacto para a sociedade. E esse impacto é um impacto saudável, é algo que permaneça. Não é uma igreja que é implantada de forma negligente e de forma que só serve para ser criticada. Que nem a gente vê muitas igrejas, só serve para crítica gaitada, e isso o reino de Deus não é suscito a isso. O reino de Deus não é permitivo a isso, porque o reino de Deus é gozo, paz e alegria, algo que venha trazer um bem-estar para você, tanto espiritual como social. Nosso auxiliar Alexandre. Amém, glória a Deus. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui, com todos os irmãos, com o pastor, com o diácono e os demais que estão aqui. Agradecer a todos também que estão compartilhando, assistindo essa live, né? E chamar os irmãos para a próxima lição, a de número 15, né? Que se trata de discipulado e missões. A gente, como cristão, a gente tem que estar acompanhando, né, o ensinamento que o Senhor Jesus deixou, né? E aí a gente deve replicar para aquelas pessoas que não conhecem ainda a palavra e levar também para aqueles, né, que conhecem, muitas vezes está fraco na fé. A gente deve resgatar essas pessoas. E a gente viu na lição de hoje aí dessa implantação de igreja, vimos que não é fácil, é uma batalha que é travada diariamente, né? E aí, mas se o Senhor estiver na obra, o Senhor se responsabiliza. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, vamos assim estar orando e agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Convido a igreja a levar em consideração nossos pedidos de orações, para que Deus faça assim a sua vontade, em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por essa escola bíblica dominical, por tudo quanto nós aprendemos, por tudo quanto nós desfrutamos nesta oportunidade. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui participaram, que aqui interagiram conosco. Eu quero também, Senhor, te agradecer pela vida de cada irmão ou irmã que está participando conosco através das redes sociais. E quero também, neste momento, Senhor, orar pela tua filha, a irmã Liliane, seu esposo, irmão Davidson, e também a sua filhinha Zoe, ó Deus, recém-nascida, que está ali no hospital. Ó Deus, nós te clamamos neste momento, permanece com as tuas mãos estendidas sobre a vida dos teus filhos. Eu sei que esta criança, ela é um milagre em tuas mãos, portanto nós te pedimos nesse momento, Senhor, nós te rogamos, ser vida, ó Pai, para esta criança, ser vida para esta família, ó Pai. Faz um milagre, ó Deus, faz a tua obra. Senhor, confunde a medicina que ainda que sendo utilizada pelas tuas mãos, ó Deus, sendo instrumento teu, dê um diagnóstico de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com os seus estudos. Mas eu creio, Senhor, que as tuas mãos está estendida e o Senhor pode fazer um milagre neste momento. Visita a Zoe, ó Deus, agora. Faz um milagre em sua vida, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor fez promessas. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que, assim como agiu na vida de Jeremias, ainda no ventre de sua mãe, ó Senhor, o Senhor já tinha promessas para ele. Ó Deus, nós não conhecemos o amanhã, mas o Senhor sabe. Quem sabe esta criança não será, ó Deus, aquilo que os seus pais já vêm sonhando, que ela seja em tua obra, no teu reino, e que neste momento o Senhor possa tirar todo empecilho, Senhor. Visita a tua filha neste momento, faz um milagre, Senhor. Eu te peço humildemente em teu nome, Jesus, visita neste momento e dá saúde a esta criança. Ó Deus, ajuda ela a desenvolver e crescer saudável em tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém e amém.
Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo